Olá, pessoas, retornando aqui com vocês com a atividade referente a esta semana. Na verdade, não é atividade. Eu vou. Não, é atividade, claro, você está vendo, né? Mas eu vou utilizar a atividade para a gente poder estar verificando aí o conteúdo que vocês vão trabalhar, que nós vamos trabalhar essa semana. Lembrando que essa é a semana que antecede um feriadão, galera. Uma semana de boa, sem fazer nada. Você já pensou? Eu acho que eu vou dormir a semana toda praticamente. E você? Beleza. Então vamos lá. Essa atividade, ela traz um texto que continua falando sobre Constituição, né? E depois nós temos aí mais duas perguntas. Você pode observar que eu tenho mandado atividades ultimamente com duas perguntas e durante a semana eu também mesclo com outra atividade, mas sempre com uma pergunta, no máximo duas. Então, tá dando quatro perguntas por semana no máximo, para não ficar tão pesado para você. Então, o objetivo dessa aula é aprofundar um pouco mais sobre a Constituição. E a gente continua no conteúdo o processo de redemocratização. Então, na semana passada nós falamos sobre a abertura política ao final do período militar. E a gente continua falando de Constituição porque ela foi importantíssima para que esse processo fosse consolidado. E ela é a nossa Constituição atual, né? Ela já tem mais de 30 anos, ela tem 32 anos que foi promulgada. Então vamos para o texto. A Constituição Brasileira. A Constituição da República Federativa do Brasil, de 1988, é a atual Carta Magna do Brasil. Ela é a sétima Constituição do país e a sexta de sua República, bem como a última a consolidar a transição de um regime autoritário, que a gente acabou de estudar, para um período democrático, que é a nova república, a qual nós estamos vivendo hoje com o presidente Jair Bolsonaro, que é o último presidente eleito desta nova república. Então, ó, vamos só recapitular algumas coisas. Lá no início do ano nós vimos a República da Espada, depois nós vimos a República Velha, também conhecida como República do Café com Leite, e ainda conhecida como Primeira República. Depois nós vimos a Era Vargas, que é dividida em três períodos, né? O governo provisório, o governo constitucional e o Estado Novo. Depois, já agora no terceiro ciclo, a gente estudou a República Democrática Populista, né? Que teve o Dutra, depois o Vargas novamente, o Juscelino Kubitschek, o Jânio Quadros e o João Goulart. E por fim, período militar. Termina o período militar, a gente vai entrar na nova república. E aí, finalmente, vocês estarão livres dos estudos em república. Certo? Mas eu tenho certeza que em outra oportunidade vocês verão os estudos em república novamente, porque você vai continuar estudando, eu sei disso. Então vamos lá. Elaborada por uma Assembleia Constituinte de 559 parlamentares, com diversas crenças políticas, ela não só restabeleceu a inviolabilidade de direitos e liberdades básicas. O que é isso? Inviolabilidade. É inviolável. O meu direito à liberdade, o meu direito a pensar o que eu quero, a me expressar da forma que eu quero, é inviolável. Certo? Então ninguém pode interferir nisso. E a Constituição me garante isso. Então eu posso pensar o que eu quiser, eu posso defender o que eu quiser, lógico, desde que não seja crime, né? Desde que não fira as leis, tranquilo. Então, essa Constituição ela garante esse direito de inviolabilidade. Não pode ser violado esse direito na minha vida. E, além disso, instituiu uma vastidão de preceitos progressistas, como a igualdade de gêneros, né? Ou seja, então, por exemplo, homem e mulher, eles agora devem ser tratados iguais. Porque antigamente você sabia que tinha muita. A mulher era colocada num patamar inferior. E aí essa Constituição vem consolidar cada vez mais essa garantia de igualdade de direito entre gêneros. Né? E hoje você sabe que a questão de gênero ela é bem mais ampla. Ela não trata só da questão homem e mulher. Você tem
também várias outras questões de gênero, como o gênero bi, o gênero trans, por aí vai. Tem várias outras formas de gênero aí. Então, essa Constituição garante isso também. A criminalização do racismo, então racismo agora é crime a partir dessa Constituição. A proibição de tortura, total da tortura. É garantido o direito social como educação, o trabalho e a saúde para todos. Então essa Constituição ela traz com muita força essa questão do direito à educação, ao trabalho, à saúde. Isso é direito do povo e tem que ser garantido pela Constituição, e o governo tem que fazer esses direitos serem aplicados. Só que infelizmente a gente vê que os governos eles acabam muitas vezes rasgando essa Constituição e não cumprem aquilo ali que é papel do governo de realizar. Em sua face menos liberal, contudo, ela permitiu certo inchaço do Poder Executivo e decretou um monopólio estatal em áreas como a exploração de recursos do subsolo e do petróleo. Então, aqui no caso está falando que o governo ele tem um monopólio em algumas áreas de exploração de recursos naturais, como por exemplo petróleo. O que é monopólio? O governo controla a exploração do petróleo e recursos minerais do subsolo. Subsolo, você tem que cavar. Entendeu, cabeção? Você cava o buraco e tira de lá ferro, ouro, manganês, bauxita, cobre, essas coisas que são minérios, certo? Embora seja um dos textos mais complexos do mundo, em termos de garantias individuais, que lhe rendeu o apelido de Constituição Cidadã, como eu já falei anteriormente em outra aula, ela até hoje recebe críticas por seu inchaço e pela grande discrepância entre sua teoria e a realidade brasileira, que quase 3 décadas depois continua relativamente pobre e profundamente desigual. É o que eu estava falando. Ela contempla uma porção de direitos para a população, entretanto, esses direitos estão saindo do papel. E a realidade brasileira ela é bem diferente do que a Constituição traz aqui. Então a Constituição ela ainda não é cumprida. Se ela fosse cumprida, seria uma maravilha. Aí o texto segue dizendo: o que é a cidadania? Ela vai falar: cidadania é o exercício dos direitos e deveres civis, políticos e sociais estabelecidos na Constituição de um país. Então, ser cidadão é exercer os meus direitos, mas também exercer os meus deveres. Um bom exemplo: a sua escola, o Plínio Jaime, quando você retornar para lá, ele vai estar reformado. Forrar a sua sala, pintar a escola toda, fizeram novas salas de aula, fizeram vários corrimões na escola, enfim, fizeram uma reforma bem interessante. A escola está com uma nova cara. Então, nesse sentido, o seu direito foi te dado, você foi contemplado com o direito de uma escola melhor, uma estrutura melhor, né? Porque é educação pública e tudo, então é seu direito. Agora, qual que é o seu dever como cidadão? Você já recebeu o seu direito já foi garantido, e agora o seu dever? O seu dever é cuidar, é zelar para que esse patrimônio fique intacto. Né? Mas só que a gente não observa isso. A gente vê os alunos, aqueles alunos mais revoltados, mais vida louca, chega na escola, quebra a carteira, escreve na parede, quebra vidro, pincha, sabe? Faz aqueles pinchados lá mais doido, né? Não sei o que tem. Só vida louca e pá. Vida louca. Enfim. Então, esses caras, eles não estão sendo cidadãos. Eles não estão cumprindo os seus deveres. Eles estão só recebendo os direitos. E quando alguém não cumpre os seus deveres, acontece o quê? O quê? Esse cara pode pegar a cadeia, certo? Continuando. A cidadania também pode ser definida como a condição do cidadão, indivíduo que vive de acordo com um conjunto de estatutos permanentes ou pertencentes a uma comunidade politicamente e socialmente articulada. Né? Então, é esse cara que segue os estatutos dessa comunidade. Por exemplo, são as leis que eu acabei de falar. Uma boa cidadania implica que os direitos e deveres estão interligados, e o respeito e cumprimento de ambos contribuem para uma sociedade mais equilibrada e justa. Exercer a cidadania é ter consciência de seus direitos e obrigações, garantindo que estes sejam colocados em prática. Exercer a cidadania é estar em pleno gozo das disposições constitucionais. Preparar o cidadão para o exercício da cidadania é um dos objetivos da educação de um país.
certo? Então, a gente vem para a escola também para aprender o que é ser cidadão. O conceito de cidadania também está relacionado com o país onde a pessoa exerce seus direitos e deveres. Assim, a cidadania brasileira está relacionada com o indivíduo, que está ligado aos direitos e deveres que estão definidos na Constituição brasileira. Para ter cidadania brasileira, a pessoa deve ter nascido em território brasileiro ou solicitar a sua naturalização em caso de estrangeiros. No entanto, os cidadãos de outros países que desejam adquirir a cidadania brasileira devem obedecer a todas as etapas requeridas para este processo. Então, se você é de Portugal e vem morar no Brasil, você tem que exigir, pleitear a sua cidadania brasileira. Uma pessoa pode ter direito à dupla cidadania. Isso significa que deve obedecer aos direitos e deveres dos países em que foi naturalizada. Então, se é lá do Japão, você pode ter cidadania japonesa e também pode se tornar um cidadão brasileiro. Então, você tem que obedecer aos princípios tanto do Japão como do Brasil. A Constituição da República Federativa do Brasil, promulgada em 5 de outubro de 88 pela Assembleia Nacional Constituinte, composta por 559 congressistas, deputados e senadores. Consolidou a democracia após longos anos de ditadura militar no Brasil. Ok. Então, esse é o texto. E aí a atividade bem basiquinha, com duas questões que eu tenho certeza que você vai conseguir responder tranquilamente. Se você não conseguir, você pode me procurar que eu vou te ajudar. Então era isso. Um grande abraço a vocês e até a próxima. Tchau, tchau. Au, au, au.